Olá pessoal do 2ADM, tudo bom? Bom, enquanto a gente vai corrigindo a prova de vocês, vamos dar continuidade à matéria. Hoje eu vou passar para vocês aqui alguma coisa em relação a critérios de avaliação de estoque. Essa matéria está na página 241 do livro, o capítulo é o 10.5. E a gente vai ver aí que nós temos alguns métodos principais para a gente avaliar estoque. Então, só para a gente entender, pessoal, toda empresa precisa avaliar estoques. Toda empresa precisa ter uma metodologia de avaliação. E aí a empresa define, de acordo com a sua estratégia, o método adotado. Então, aqui nós temos aí, como ensinando aí, nós temos o método PEPS. O método PEPS, ele diz que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Nós temos o método também WEPS, que o último que entra é o primeiro que sai. O custo médio, tá? Que vocês vejam só que ele não está colocado a questão de prazo, então ele não importa se é o primeiro ou o último, porque o custo é médio. E tem um aqui que a gente não vai nem entrar no mérito de estudo, porque é o preço específico. Só para dar um exemplo, esse preço específico é quando você tem um controle de itens de grande porte. Então, por exemplo, imobiliária que tem casas alugadas, né, apartamentos, então é fácil identificar, porque são itens de grande porte, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho do PEPS. Como eu falei, o PEPS é o primeiro que entra, primeiro que sai. Em inglês, né, a gente chama de FIFO, First In, First Out. Então, se algum dia você tiver no concurso, tiver numa empresa, alguém falar do FIFO, então entendam que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, que a gente chama aqui de PEPS. Então, o que é o PEPS? O PEPS significa o seguinte: a mercadoria que eu comprei e que vai entrar no meu estoque, na minha primeira compra, tem que ser a primeira a sair. E aí eu tenho um exemplo aqui embaixo, ó, ele diz o seguinte: se a empresa compra 2 lotes de mercadoria, um no dia 10 e outro no dia 20, ela terá que obrigatoriamente vender primeiro as mercadorias do lote 1, que é do dia 10. Ok? Então esse é o método. A gente vai ver que a gente vai fazer uma prática de ficha de estoque, e o método, justamente, a gente vai usar na saída, porque quando for dar a saída na mercadoria, eu tenho que obedecer a metodologia. Então, se o primeiro que entrou, eu vou ter que dar baixa nele, vai ter que ser o primeiro a sair. Já o EPS é o último que entra e o primeiro que sai. Também ele vem do inglês, né? Que é LIFO, Last In, First Out. Então, o último que entra é o primeiro que sai. Então, veja que inverteu a ordem. Então, ele fala o seguinte: a mercadoria que entrou por último no estoque deverá ser a primeira a sair. E aqui a gente faz o mesmo exemplo aqui no slide do PEPS, dizendo o seguinte: se a empresa compra 2 lotes de mercadorias, um no dia 10 e outro no dia 20, pelo WEPS, ela terá que vender primeiro e obrigatoriamente as mercadorias do segundo lote, que é do dia 20. Entenderam, pessoal? Então a gente aqui inverte. Então a análise é justamente essa. Então o PEPS e o EPS têm comportamentos diferentes. Enquanto no PEPS, a primeira mercadoria que entrou é a primeira que vai sair do estoque. No EPS, a última mercadoria que entrou é a primeira que vai sair do estoque. Ok? Vamos agora para o custo médio. O custo médio tem 2 considerações. O custo médio ponderado, ele pode ser fixo. Então, eu vou comprando a mercadoria e vendendo, comprando e vendendo. E vou avaliar isso, né, valorar a mercadoria só no final do ano. E aí, quando a gente vê aqueles anúncios, né, fechado para balanço, fechado para inventário, então, algumas empresas pequenas, né, a metodologia é pelo custo médio ponderado fixo. E aí, simplesmente vai pegar e pegar o valor existente no estoque, vai dividir pela quantidade de mercadorias. E aí acha o custo lá no final do ano, tá bom? Nós temos também o custo médio ponderado móvel. Esse é o que a maioria das empresas utiliza. Inclusive a empresa que eu trabalho,
ele usa essa metodologia, né? Então ele fala o seguinte, que as mercadorias são estocadas, são valoradas a cada compra realizada. Então, assim, toda vez que eu tiver uma compra de preço diferente pelo custo médio ponderado móvel, o meu valor de custo vai mudar. Tá? Então, ao invés de eu deixar para fazer, que nem no custo fixo, uma vez, né, no final do ano, pelo móvel, toda vez que entrar uma compra, eu faço a valorização das mercadorias. Então, se eu tiver no mês 30 compras de valores diferentes, o meu custo vai ter 30 valores diferentes, tá? Porque ele faz pelo médio. Então, veja aqui que no custo médio, ele não se importa com a cronologia, se entrou primeiro ou se entrou por último. Pessoal, e a introdução era isso, só para a gente falar a teoria, que eu falei, está lá no livro de vocês, então não tem segredo. Só deixa aqui meu recado, né, que contabilidade sempre exige concentração. Então não esqueçam e até a próxima, tá bom? Valeu, pessoal!